Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu saí de quem não tinha nada pra ter a casa própria. O sonho da casa própria eu desenvolvi ele há muito tempo, desde que eu morava na casa da minha mãe. Minha mãe mais o meu pai é separados, então assim, na época da minha adolescência, eu mais a minha mãe não dava muito certo, porque eu preferia ficar muito com meu pai. Eu acho que isso incomodava muito ela, né? Então quando o meu pai fez uma casinha pra ela, porque foi uma casinha mesmo, pra gente, todo mundo morar, depois que a gente passou a morar nessa casa, eu escutava muito. Quando eu ficasse de maior, eu teria que caçar meu rumo. Então, eu já desenvolvi muito a minha cabeça e já amadureci muito cedo. Então, assim, eu sempre tive a vontade de ter a minha casa própria e mudar a minha realidade, já que eu era da classe baixa, da bem baixa mesmo, né? Aí, eu comecei a trabalhar cedo, vou começar a falar pra vocês, adiantar aqui, né, gente, porque a história é longa. Se tiver uma louça pra lavar e vai me escutar, ou vai arrumar a casa e vai me escutar, pra você saber como a gente pode mudar a nossa realidade, tendo força de vontade pra isso. Quem é da minha cidade vai saber que eu não era rica e vai saber, né, que as coisas pra gente não era fácil, né? Eu nunca ganhei nada de ninguém, assim, pra dizer que eu melhorei a condição financeira recebendo alguma coisa de alguém, né? Falou, toma aqui, ó, um lote, constrói a sua casa. Não, eu não tive isso e nem acredito que a maioria de quem tá me assistindo aqui vai ter isso. É um ou outro que tem esse privilégio. A minha vida não era fácil, tanto que meu primeiro celular com Android, quem deu foi meu namorado, que é meu marido hoje em dia. Então eu falo pra ele que eu sou o Bitcoin 2009. Quem soube investir, hoje em dia tá bem, porque eu na época não tinha nada e ele investiu, confiou no meu potencial e hoje tem uma esposa que é dedicada e que fez de tudo pra gente mudar a nossa realidade. Comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 18 anos, eu acredito, na época. 18 anos, mas logo eu completei 19. Comecei a trabalhar na empresa do meu tio, já recebendo um salário mínimo. Graças a Deus, meu tio me deu essa oportunidade, né? Porque meu sonho, gente, era receber um salário mínimo, era ter a carteira assinada, porque eu trabalhei muito na casa dos outros. Gente, tem umas moças aqui que só pela misericórdia. Aqui, quando chega um certo período, começa a tentar. Uma só perturba o juízo da gente. Como eu trabalhei muito na casa dos outros para receber muito pouco, o povo de cidade pequena, eles abusam da mão de obra de menor, e isso é verdade. Eu já recebi R$ 150 para arrumar a casa dos outros, fazer de tudo, lavar roupa, limpar a casa, até fazer comida, viu? Não é fácil. Então, assim, eu tinha consciência que eu não queria essa vida pra mim. Não era a vida que eu almejava. Eu almejei ficar com um homem por amor, não por financeiro, né? Porque meu marido também não era rico. Não era rico. Mas ele era financeiramente melhor que eu. Fechei aqui a janela pra não ficar batendo a luz aqui e não ficar atrapalhando o vídeo. Então ele tinha condição melhor que eu. A minha mãe, né, gente, não me botou pra fora quando eu fiquei de maior. Graças a Deus, que eu não teria nem pra onde ir, né? Eu tava começando a vida, cidade pequena, você não tem tanta oportunidade. Graças a Deus, meu tio me deu a oportunidade de trabalhar pra ele, recebendo um salário mínimo. Então, assim, pra mim já era fora da minha realidade, pra quem sempre recebeu 150 pra trabalhar pros outros. Até R$ 50 já me colocaram para trabalhar à noite para cuidar de menino, entrar 6 horas e sair 10 horas da noite. Hoje em dia eu vejo, gente, como era triste, né? O jeito que o povo explorava a mão de obra das pessoas mais novas, né? Dos adolescentes. Eu comecei a trabalhar no mercado do meu tio, né? Que é o comércio dele. E eu sempre trabalhando no meu coração aquele sonho de ter a minha casa, ter o meu canto, mudar a minha realidade. Porque eu não vou ser hipócrita pra vocês. Eu nunca quis ser pobre. Vou usar a palavra real que a maioria usa. Eu nunca quis ser pobre. Ser pobre não é bom, gente. O pobre, ele sabe que ele é pobre. A gente que é pobre sabe que é. Então, tipo assim, você sabe que fulano tem uma coisa que você não tem condição. Você sabe. A gente tem a plena consciência disso. Tanto que quando meu pai e minha mãe separou, que a gente teve que morar numa casa de aluguel, que um homem quis colocar a gente pra fora da casa e foi lá e cortou a luz, e a gente já tava na fase de namorinho, o rapaz perguntou bem assim,
Ah, por que a casa de vocês só fica com a luz apagada? O que a gente falou? Eu e a minha irmã, a gente não gosta muito de claridade. A conta tava cortada. O cara colocou lá uma placa de aluga se eu era de venda. A gente ia lá e arrancava a placa. Então, tipo assim, a gente era pobre e a gente tinha consciência disso. É uma palavra forte, o povo fala, ai, pobre é o capiroto. Não vou falar o nome aqui porque é energias ruins, né? Coisas ruins. A gente sempre foi da igreja, então assim, o povo falava muito isso, mas dentro da classe financeira é isso, a gente era classe baixa, então quando o povo se refere a alguém que não tem condição, eles chamam de pobre mesmo, tá? Então assim, quando a pessoa fala, eu sou pobre, eu era pobre, então tipo assim, ela tem a consciência do que ela tá falando. Então eu tinha a consciência que se eu não mudasse de vida, e eu ia sempre ter o básico do básico. Então eu sempre tive vontade de mudar de vida e graças a Deus eu consegui mudar a minha realidade. Então eu foquei em ter a minha casa própria. Consegui ter a minha casa própria com os meus 26 anos. 27 eu já estava na minha casa quando eu completei 27. Não é fácil, vou contar pra vocês como foi esse período, como eu consegui esse dinheiro, né? Porque a gente sabe que pra ter uma casa ou se vai dinheiro e não é pouco dinheiro. Gente, eu sempre fui muito inteligente, muito curiosa. Então, um ponto que eu vou falar pra vocês, assim, que vai ser uma coisa que vocês vão ter que guardar, que me ajudou a empreender, é que quando eu tava no 9º ano, vamos, grava aí, essa parte é muito necessário eu falar. Quando eu estava no 9º ano, eu fiz a prova da Saego. A prova da Saego era uma prova que o governo disponibilizava e quem conseguisse, né, tirar notas boas, notas muito boas, ganharia R$1.100. Pra mim, R$1.100 era muito dinheiro, porque na época eu não tinha nem emprego. Eu tava no 9º ano, tinha 14 anos. Como eu era uma pessoa que conversava muito, eu era muito curiosa, eu conversava muito, eu não era atentada, gente, só gostava de conversar. Passou um tempo, a coordenadora do colégio liga, Laurícia, do celular da minha mãe. Aí era minha mãe que atendeu, não, que é a mãe dela, não sei o quê. Aí ela passa pra Laurícia, por favor. Eu, como eu conversava demais, já tinha falado pra minha mãe que era do colégio, falei, agora lascou. A batata tá assando, acabou pra mim. Atendi, eu falei, oi, e falei o nome dela. Aí ela, Laurícia, você está suspensa. Falei, uai, mas por quê? Gente, ela me deu um susto nessa hora. Falei, agora lascou. Vamos lá vestir o quanto de calça que dá pra esperar a peia. Ela, não, tô zoando, porque como eu conversava demais, eu fazia muita amizade fácil com o povo do colégio. Ela, não, tô zoando, você ganhou os 1.100 da prova de Saego. Você precisa tirar o seu CPF e vir até o colégio trazer os dados. E foi o que eu fiz, foi lá eu mais a minha mãe. Na época eu tirei o meu CPF no correio e levei no colégio, consegui, né, o comprovantezinho de que eu tinha ganhado esse dinheiro. Desse dinheiro que eu acho muito legal é que só podia tirar R$300 de menor. R$300 eu vou tirar, já sei que vai ficar pra minha mãe mesmo, né? Os 800 vai ficar pra mim quando eu ficar de maior. Peguei os R$300 com a minha mãe, que foi em Campos Belos, a gente foi lá e pegou esse dinheiro. Ela comprou na época uma lata de tinta e o restante ficou pra ela mesmo, né? E eu sempre tinha na mente, ó, eu tenho tanto no banco da Caixa. Eu sempre falava, ó, eu ganhei tanto do governo e tá lá no banco da Caixa. Quando eu ficar de maior, eu vou pegar. Isso eu tinha 14 anos. Faltava 4 anos pra mim ficar de maior. E eu tinha a consciência que eu tinha R$800 no banco da Caixa. E na hora que eu fui lá, que eu peguei os 300, a moça falou, ó, seu dinheiro vai ficar rendendo, tá? Aí quando você tiver de maior, você consegue pegar o restante. Eu já pensei, eu falei, opa! Você não conseguia acompanhar, porque eu não tinha conta. Essa conta era somente eles lá que tinham acesso e eu só tinha o cartãozinho. Peguei o meu cartãozinho, guardei aquele cartão como se fosse a minha mudança de vida. Pro meu lado foi, né? Guardei aquele cartão. Aí, vamos lá já pular pra parte quando eu fiquei de maior. Quando eu fiquei de maior, eu não tinha condições de ir em Campos Belos pegar esse dinheiro. Tinha que pagar a lotação, né, gente? Eu era bem pobre mesmo. E um dia eu escutei uma conversa no mercado, não lembro quem tava conversando, se era meu tio, se era alguém lá, que falou bem assim, que pra construir uma casa simples não gastava menos de R$45 mil. Nessa hora, gente, eu caí a ficha de quão desprovida de dinheiro eu era e que não seria fácil eu ter a minha casa própria se eu não caçasse meio de ganhar dinheiro, né?
por fora, que somente como CLT eu recebia 937 na época, não seria o suficiente, nem se eu passasse 5 anos aí sem comer nada. Peguei e deu uma virada de chave. Falei, meu Deus, eu tenho que empreender. Eu sempre fui empreendedora, eu sempre vendi revista, eu vendia 4 estações, eu vendia revista de sexy. Eu nem sabia como explicar os trem pra mulher. Tinha umas bolinhas lá, gente, eu sempre fui muito quieta. Eu não tinha malícia, eu não tinha nada. Eu era uma pessoa quieta, tá? Resumindo. Uma pessoa que tinha a sua pureza preservada. E lá eu tentando ganhar o meu dinheirinho, porque a revista era a que mais dava comissão, ela era 40%. Então era a que eu mais focava em vender. Então lá vendia bolinhas, vendia um monte de trieira, um monte de bugiganguinha, né? Aí eu tinha lá, eu explicando para as mulheres, né? Que lá tinha escrito como que funcionava. Eu falei, essa bolinha, quando tá dentro, ela explode. Ai, eu era muito desenrolada. Lá a experiente, que não tinha zero experiência. Tá, não vou entrar muito nesse assunto, né? Aí, gente, eu vendia 4 estações, eu vendia de tudo um pouco. Já vendia Jequiti de menor, mas quando eu comecei a ficar de maior, eu comecei a vender Natura e Avon. Nunca vendia Boticário, eu vendia Natura e Avon. Tanto que hoje em dia eu empreendo no ramo de presentes. Aí eu continuei vendendo essas revistas, esses trem. Quando eu comecei a trabalhar, eu parei mais. A minha irmã permaneceu mais com isso, que ela já tinha bastante cliente, como ela era mais velha que eu. Ela vendia bastante Natura. E como eu tava trabalhando já, na minha mente, R$1.000, R$2.000, R$3.000 era dinheiro demais da conta. Era muito dinheiro. Era muito, muito dinheiro. Lá vai eu, né, querendo empreender, querendo crescer, querendo mudar a realidade. Chamei minha irmã para empreender. Falei, olha, bora abrir uma loja? E ela, mas nós vamos abrir loja de quê? Falei, bora abrir uma loja de roupa ou uma loja de maquiagem. Então, eu não sabia, a gente sabia que queria empreender. Ela, de início, ela ficou meio pé atrás, porque ela sabia que ela não tinha condição e sabia que eu tinha muito menos, né, que ela. Aí, que ela decidiu chamar um parente que tinha uma condiçãozinha a mais, digamos assim. Chamou ele para empreender. Enrolou, não fluiu o empreendimento com nós três. Aí só permaneceu eu e ela. Na época, era eu, ela e outro funcionário no mercado. O funcionário também, que eu não vou citar o nome, ele deu muito apoio, empreende as meninas, não sei o que, não sei o que. Acabou que a gente falou, combinou assim, ó. Fulano de tal tá alugando um ponto que custa R$250. Vamos juntar o dinheiro, cada uma junta 125 e a gente já segura o ponto. Que era o ponto lá, o ponto comercial. Gente, quem não tem nada, não tem que ter medo, não. Você vai ter medo de perder o que você não tem? Se você não tem, você não tem que ter medo, não. Vai lá, nós duas, com a cara e a coragem, alugamos o ponto. Esse parente nosso, que era para entrar como sócio, não entrou, mas ele disponibilizou, que ele é uma pessoa muito do bem, disponibilizou emprestar as coisas dele pra gente começar, né? Que na época ele tinha vitrine, ele tinha manequim, tinha esses trem de loja mesmo. Meu marido, como já era lojista, porque meu marido ele sempre foi muito desenrolado também, ele também ajudou da melhor forma, abriu muito a nossa mente, porque quando a gente começou com a loja, a gente só começou com roupa feminina, porque na mente nosso homem não comprava, só mulher que comprava. Agora vamos voltar, né, lá pro meu dinheiro do governo. Lembra daquele dinheiro que eu ganhei no 9º ano, que eu tinha 14 anos? Tá. Esse dinheiro serviu pra mim empreender. Serviu, gente. Real, serviu muito, muito, muito mesmo. Eu e a minha irmã iniciamos o nosso empreendimento com R$2.000. Iniciamos com R$2.000. Tem gente que fala, eu não sei como começar. Apenas comece. E desses R$2.000, a minha parte foi com o dinheiro da prova da Saego, que foi a que eu peguei. Quando eu fui pegar esse dinheiro, ele já estava 900 e pouco. Como rendeu, né, gente? Estava na conta da Caixa. Esse dinheiro para mim ajudou muito. A gente já pegou, já procurou fornecedor e já achamos fornecedor online, né? E fizemos a nossa primeira compra. E assim a gente iniciou a nossa loja. A nossa loja deu muito certo, como a gente sempre teve a mente muito empreendedora. A mente nossa era de empreendedora mesmo, muito desenrolada. Minha irmã desenrolada pra caramba, eu desenrolada também. Fizemos fazer dar certo, o nosso comércio desenvolveu. Quando a gente pensou em iniciar no ramo de presentes, que a gente fez uma baita de uma compra da Natura,
perto de dezembro, do Natal, que era uma data boa de venda, roubaram a nossa loja. Fomos na delegacia, tiraram foto, acabou que não deu em nada, gente. Tivemos que fechar a loja, porque perdemos toda a capital, tivemos que pagar os boletos da Natura. Então, assim, já petecou pra gente, só via gente falando que a gente não ia dar conta. E isso só serviu de combustível pra gente. A nossa mãe veio, ela se mobilizou. Aquela mãe que ia me botar pra fora de casa quando Caixa Maior me deixou morando na casa dela, que ela teve que ir embora trabalhar, né? Me deixou morando na casa dela. Nesse período de tempo eu juntei com o meu marido. Ele pegou e veio morar comigo, né, gente? Morar mesmo. Aquela menina que tinha o sonho de casar, ter a casa própria, se viu morando sem ser casada, somente morando junto, né, com o meu namorado. Mas eu sempre insisti em pegar no pé dele, que ele ficava minha mulher, e eu cutucava, falava, mulher não, namorada. Mesmo tendo a consciência que ele era o meu marido, né? Quando eu queria pirraçar, porque acaba, né, gente? A gente, quando é muito novo, a gente é meio pirracento, né? Eu falava, não, é meu namorado. Pra ele entender que se ele quisesse me chamar de esposa, alguma coisa, ele teria que casar comigo. Porque eu não ia pedir homem em casamento, né, gente? Pelo amor de Deus. Também já era o cúmulo do absurdo. A minha mãe veio, arrumou o ponto que ela tinha na casa onde eu morava no fundo, mas meu marido. Aí a gente abriu a nossa loja novamente e quando a gente abriu com tudo. Sério, gente, a gente já abriu assim. Cheguei, Brasil! Aí a gente começou a trabalhar com presentes, que foi uma coisa que não tinha na nossa cidade. Começamos a trabalhar com presentes, fomos muito desenrolada, aprendemos várias técnicas, montagens, não tínhamos condição de comprar cesta, fazíamos cestas de papelão. Aí nessa de cesta de papelão a gente viu que as nossas cestas eram muito bonitas, falou, vamos abrir um canal no YouTube da loja? Chamei minha irmã. Gente, eu sempre fui ousada, viu? Agora analisando assim, eu sempre fui ousada a fazer as coisas. Chamei a minha irmã, falei, eu já tinha tentado um canal pessoal que não deu certo. Dificilmente um canal da pessoa que não tem condição, que ela tenta criar um conteúdo ali que não tem seguidores, vai dar certo. Isso é um fato. O povo quer alguma coisa que vai agregar na vida. E o que eu tinha pra agregar na vida do povo? Nada. Eu tinha um cabelo cacheado, que eu gravava vídeo de finalização, às vezes viralizava um vídeo ou outro, mas não consegui monetizar o canal. Mas eu tinha consciência que a minha inteligência e a inteligência da minha irmã, que ela também é muito inteligente, faria a gente ir muito além. Então eu falei, bora abrir um canal no YouTube da loja? Ela, canal da loja? Falei, Ela ligou e não falou mais sobre o assunto. Um dia eu tô lá, né? Aprendi a fazer arte, porque eu sempre tive vontade de saber mexer com essa parte de design gráfica. Então, assim, eu comecei a aprender sozinha, né? Aprendi a fazer arte, aprendi a fazer tag, que é as tagzinhas redondas, né? Tagzinha pra colocar de presente. Aí ela tinha comprado impressora pra loja, né? Porque a minha irmã, gente, ela foi a base do nosso comércio por muito tempo. Como ela conseguia mais cartão, cheque, esses trem, que ela tinha um nome com score melhor, ela conseguia doar o nome dela ali pra gente conseguir desenvolver ainda mais o nosso comércio, né? Então ela foi a base muito tempo. Então, eu consegui aprender a fazer essa tag. Falei bem assim pra ela, ó, vou gravar um vídeo ensinando a fazer tag pra colocar lá no meu canal do YouTube, vai que viraliza, né? Ela, ué, mas por que você não coloca no canal da loja? Eu falei, ué, mas você não falou que, ué, canal da loja? Ela, não, bora abrir. Aquele, né, que tem um peito pra quem tá cagado, não tem nada. Bora correr atrás de alguma coisa. Fui lá meu marido tinha entrado no computador dele na época, que tava lá em casa. Peguei no mesmo dia, gente. Abrimos nosso canal do YouTube e escolhemos o nome que foi de presentes, que o D significa DIY em inglês, é uma sigla em inglês, que é faça você mesmo, e presentes, o nome que a gente juntou e fez, que deu super certo. Tanto o nome da nossa loja antigamente era Brilha Mais Modas e Presentes. Com o tempo, a gente mudou somente para de presentes, que foi o que a gente permaneceu. Hoje em dia, a nossa loja é loja de presentes. Se vocês entrarem na nossa loja, vocês vão falar, nossa, que loja de presentes bonita, porque a gente foca em presentes. Aqui tá como era a nossa loja antes e aqui tá como é a nossa loja hoje. Aí eu abri, nesse mesmo dia a gente gravou
o nosso vídeo. Quem é curioso como eu, procura aí de presentes, procura o primeiro vídeo do canal. A intenção era ensinar, tá? Que a gente sabia, a gente ensinou pra vocês. Pra vocês não, pro povo de lá. Eu falo assim porque eu gravo pra lá. Se vocês verem eu desenrolada demais em gravar, porque eu já trabalho com isso. Esse canal aqui é um canal que é mais hobby meu mesmo, sabe? Eu gosto de gravar pra cá. Aí, abrimos nosso canal do YouTube, postamos vídeo. Gente, eu fiquei passada a forma que a gente foi abraçada na internet, na nossa loja. Muitas empreendedoras, muitas, mas eu não tô falando de pouco não, tô falando de muitas empreendedoras mesmo. Assim, hoje em dia a gente tem a placa de prata do nosso canal, que a gente tem 100 e poucos mil inscritos lá, temos 600 mil seguidores no Instagram, quase 500 mil no TikTok, quase 150 mil no Kawaii. E deixa eu ver, essas redes que tem no Threads, que eu acho que a que abriu por último, né? A gente tem bastante seguidor lá, porque a gente empreende e como a gente mudou a nossa realidade, a gente ensina a pessoas a empreender e não cometer os mesmos erros que a gente cometeu de início. Então foi a virada de chave. Aí a gente já monetizou o nosso canal do YouTube, a gente trabalhava muito com data comemorativa, chegou o Dia das Mães e Dia dos Namorados, que foi 2 datas que a gente pegou bastante dinheiro. A minha irmã, isso foi há 3 anos atrás, tá? A minha irmã, ela engravidou e eu fiquei trabalhando sozinha. Mas ela ainda me ajudou no Dia dos Namorados, porque ela tava perto de ganhar a Baby, né? Que é a minha sobrinha, que é o xodó da tia. E aí, nesse curto período de tempo, de maio e junho, a gente pegou 10 mil reais cada, livre. Então, o que eu pensei? Eu falei, opa! Meu momento de brilhar. Lembrando que o meu emprego no comércio do meu tio, eu já tinha saído, tá? Quando completou 5 anos, eu vi que eu tinha que empreender, que a gente tinha que focar na loja. Então, a gente teve que sair. Mas inauguramos essa loja lá na minha mãe, a gente ainda trabalhava no meu tio ainda. Porque até então, na época, o comércio era só pra ele. A gente, por mais que a gente pegava dinheiro, a gente tentava investir o máximo, mocar dinheiro ali, que a gente sabia que uma hora ou outra teríamos capital de giro suficiente para nos manter. Quando a gente viu que a gente conseguiria, a gente saiu. E quando a gente saiu, depois disso que a gente abriu o canal no YouTube, tá? Pegamos, né, 10 mil conto. Eu e a minha irmã, muito centrada as duas com vontade de melhorar de vida. Eu não tinha casa, eu morava de aluguel, ela tinha uma casa, mas não era a casa dos sonhos dela, né? Era a casa que ela vivia, com certeza. Ela gosta muito da casa dela, que foi a casa que Deus deu de início, mas assim, sempre querendo melhoria. Iniciamos as duas, né, a construir. Gastamos 10 conto. Vou contar a minha parte. Eu gastei meus 10 mil, gastei 8.100 que o Bradesco me deu de limite. Ele confiou que eu daria conta de pagar, né? Me deu isso de limite, tá? Porque não é pra mim, era dinheiro de outro mundo. Comprei tudo de materiais. Meu marido também ajudou muito. A gente conseguiu deixar a nossa casa no ponto de telha, mas na época eu gastei praticamente tudo, foi eu. Ele ajudou como ele pôde, né? Porque na época tava fora da realidade e o sonho era meu, então eu não tentava forçar um sonho pra ele. Eu falava, olha, amor, casa é melhor que carro. Quando ele falava, não, eu quero um carro, não sei o que, eu falava, você vai morar dentro do seu carro? Então, assim, eu sempre fui muito cabeça mesmo. Tanto que eu fiz a casa virar o sonho dele também. Conseguimos, né, deixar a casa quase no ponto de telha, mas o dinheiro acabou e as contas ficamos devendo cartão. Aí a gente teve que trabalhar, se esforçar mais. Acabei endividando, gente, dívida com conta tem uma diferença grande, tá? Conta é quando você consegue pagar, dívida é quando você chega um ponto que você não consegue pagar. Então eu endividei e não tava conseguindo pagar as dívidas, tá? Aí acabou que coloquei a cabeça no lugar, falei, olha, eu tô devendo cartão, quando eu tiver o dinheiro pra pagar, eu entro em acordo e pago o valor X, porque não adianta eu pagar o trem picado, que todo o meu dinheirinho vai pra eles e a conta vai continuar subindo. E foi o que aconteceu. Paguei todos os cartões que eu tinha, graças a Deus, trabalhei, não dei cano em seu ninguém, paguei todo mundo. E eu sempre fui muito controladinha, gente, sempre tive minhas coisas certinhas. Então, assim, nessa época eu fiquei muito estressada, eu descontava no meu marido o meu estresse. Eu falei do que eu falo brincando, tá, gente? Porque a mulher, ela coloca o homem pra ser sábio, ela coloca o homem pra ter a cabeça no lugar quando ela quer, sabe?
Aí eu melhorei muito a condição financeira, o comércio deu muito certo, mas a minha irmã mudou de ponto, o nosso comércio já tinha dado certo. Trabalhamos muito, conseguimos quitar as nossas contas. Eu quitei todas as minhas contas, não tem muito tempo. Não fique iludidos, achar que foi tudo muito rápido. Não tem, isso vai fazer um ano e pouco que eu quitei tudo e consegui fazer a minha casa, né? Que foi a hora que eu trabalhei muito, consegui pegar muito dinheiro. Falou que era renda extra, lá estava eu fazendo. Mas a minha irmã fez das tripas corações. Quando eu falo minha irmã, gente, porque a gente conseguiu mudar a realidade nossa, as duas juntas. Foi. A nossa realidade mudou as duas juntas. Então, o que ela tem é a mesma quantidade que eu tenho financeiro. Tipo assim, se ela pega 10, eu pego 10. Se ela pega 30, eu pego 30. Se um dia ela pegar 100, eu vou pegar 100, que nós não tá nesse vátamo ainda não. Mas a gente foi pegando dinheiro, fomos trabalhando, ela foi desenrolando um lado, eu fui desenrolando o outro. E a gente conseguiu mudar a nossa realidade. Hoje somos duas empreendedoras muito fortes no ramo. Fazemos de tudo do nosso ramo. Temos a nossa criatividade afloradíssima. Mudamos a nossa realidade, mas o que fez mesmo eu conseguir ter a minha casa própria foi empreender, gente, arriscar, fazer o que muitos não teriam coragem de fazer. Eu fui lá e fiz, minha irmã foi lá e fez a parte dela também. E hoje eu consegui ter a minha casa própria, eu voltei para a construção quando eu tinha o dinheiro para finalizar. Aqui eu investi todo o meu dinheirinho aqui, meu marido ajudou como pôde, mas quando eu falo todo o meu dinheirinho, porque eu não desviava o meu dinheiro para lugar nenhum. Todas as coisas para você conseguir não é fácil, então você nunca pode se apegar somente à vida do outro. Foque no seu projeto. Se você tem um sonho, corra atrás. Eu tive o sonho da minha casa própria, eu conquistei a minha casa própria com muito esforço e muito suor. Eu posso abrir a boca e não tem quem diz ao contrário. Aqui eu fiz essa casa com muito esforço e suor, muito trabalho honesto, muito fruto do meu suor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais ou menos a minha história aí, eu contei um pouquinho da minha trajetória, tá? Até onde eu estou hoje, que sirva de inspiração para algumas pessoas, porque eu sei que de onde eu saí, muitas pessoas querem sair também, e muitas das vezes não sabem por onde começar, ou às vezes até sabem, mas tem medo de começar. E é isso, um beijo a todos, deixa o like para ajudar no canal, tchau!